Concluindo então nosso capítulo aqui, título e capítulo, né? O artigo 211 trata da destruição, subtração, ocultação de cadáver. Isso é um crime que a gente vê de vez em quando, ocultação de cadáver, aí no tribunal do júri, homicídio com ocultação de cadáver, né? Se a gente lembrar lá das competências, acho que vocês não estudaram ainda, mas quando estudar as competências, vocês vão ver que é possível, né, que a ocultação de cadáver vá para o tribunal do júri em razão da conexão, né? Conexão ou continência, né? Então, vem lá o artigo 211. Destruir, subtrair ou ocultar cadáver ou parte dele, né? Reclusão de 1 a 3 anos. Destruir, subtrair ou ocultar cadáver ou parte dele, né? Primeira coisa que a gente tem que pensar o que é cadáver, né? A palavra cadáver, ela é formada por 3 palavras latinas, né? Ela é formada, na verdade, de 3 palavras, né, latinas, a primeira sílaba de cada palavra. Então, caro data verbibus, caro data verbibus, caro, cá, data, dá, cada, verbibus, cadáver, né? Que quer dizer carne dada aos vermes. E nada mais é que o corpo enquanto conserva a sua aparência humana. Isso é importante que a gente saiba que o cadáver é o corpo morto enquanto conserva a sua aparência humana. Que ele não conservar mais a sua aparência humana, a gente não está tratando de cadáver. É claro que se a gente tiver ele parcialmente destruído, ele ainda é cadáver. Tanto que ele fala aqui, destruir, subtrair, ocultar cadáver ou parte dele. Às vezes é encontrado lá o cadáver parcialmente destruído em razão do início já da sua deterioração, né? Então, mas é o cadáver ainda, porque ele ainda tem aquela aparência humana. É uma coisa interessante, né? Quando a gente fala em destruir, a gente acaba com ele, né? Subtrair é quando a gente leva o cadáver, pega o cadáver para si ou para outrem, né? Ou então a gente oculta, a gente esconde o cadáver. Geralmente esse crime tem o objetivo, né, de fazer com que eu não responda pelo crime do homicídio, né? Geralmente tem esse objetivo. E aí vem aquela discussão, né, se nesses casos aí a gente não deveria aplicar o princípio da autodefesa, segundo o qual ninguém é obrigado a produzir prova contra si mesmo. A doutrina e a jurisprudência têm entendido que não é possível em razão do bem jurídico tutelado, né? O homicídio, o bem jurídico tutelado é um, a ocultação de cadáver, o bem jurídico tutelado é outro. Embora a gente tenha uma conexão continência entre eles, né, os bens jurídicos são diversos e não é possível a gente falar em autodefesa, até porque o legislador emprestou uma tutela efetiva a ele. E não só o legislador penal, mas o legislador constitucional também, né? A gente tem aqui no bem jurídico tutelado um bem jurídico penal constitucional tutelado, né? Então, por isso é muito difícil a gente alegar o princípio da autodefesa, né, para excluir a tipicidade do artigo 211 nesses casos, né? É muito possível. Quando a gente estava falando também em cadáver, agora eu me lembrei, não vamos esquecer que o natimorto, ele é considerado cadáver. Mas natimorto é um feto, tá, mas a partir do momento que ele é expulso, né, que ele já tem a aparência humana, a gente ele é considerado como cadáver também, tá? A discussão aqui fica em relação ao furto de cadáver, né? Por que o furto está aqui e não está lá no 155? Porque a gente sabe que o cadáver, ele não é patrimonialmente aferível. O cadáver não tem valor, né? E lá os crimes contra o patrimônio, é necessário que o objeto subtraído, ele tenha valor. Se ele não tiver valor, a gente não fala em crime contra o patrimônio. Por isso, então, que a gente tem a subtração aqui. Mas, se por acaso acontecer de o cadáver ter sido subtraído para fins de ser vendido a uma escola de medicina, por exemplo, a um museu, então a gente sai do 211 e vai para o 155, tá? Então, quando a gente tem
a atribuição de um valor econômico ao cadáver, nós não estaremos no artigo 211, nós estaremos no artigo 155, lá no furto, ok? O artigo 212, também bastante interessante, fala do vilipêndio a cadáver. Vilipendiar cadáver ou suas cinzas. Quando ele falou suas cinzas, né, como ele abriu lá para as cinzas, né, então se tem entendido como protegido aqui também os esqueletos e aqueles cadáveres utilizados em pesquisas e estudos científicos. E uma coisa interessante que o cadáver, né, lembrando que aquele corpo humano sem vida, né, o corpo humano sem vida, né, ou aquele corpo morto que ainda mantém as aparências humanas, né? Esse é o cadáver. As cinzas são aqueles restos, né? Os resíduos da cremação ou da combustão, né? Do fogo, né? Que queimou o cadáver. Aquilo são cinzas. Vilipendiar, né? Voltando, né? Relembrando, desprezar, ultrajar por meio de atos, gestos ou palavras, o cadáver ou as cinzas. Tem-se entendido que o fato é atípico quando isso acontece em razão de estudos didáticos ou pesquisas. Por que isso? Né? Porque, na verdade, a gente sabe que as pessoas, né, que estão na área da saúde, né, tratam, né, o corpo humano com respeito, é evidente, né, mas no linguajar durante o estudo, né, pode ser que haja alguma menção, algum ato, né, algum gesto que para nós possa configurar como vilipêndio a cadáver, mas na verdade aquilo está dentro, né, do estudo e, portanto, nós não temos dolo e também não há ofensa ao bem jurídico tutelado, por isso que tem se entendido que é um fato atípico. Uma outra coisa interessante, o vilipêndio a cadáver, né, tem entendimentos. Eu estou orientando uma aluna que defende que o fato de você tirar fotos de cadáveres acidentados, né, em acidentes de trânsito, ou lá na UTI, no necrotério, sei lá onde lá, né, isso tipifica vilipêndio a cadáver. E realmente não deixa de ser uma forma de você desprezar ali a figura, né, do humana, né, falar, como está tudo despedaçado, o que virou, né, tem essa característica, né? É claro que o dolo aí é meio complicado, né? Mas a gente tem a possibilidade de pensar em vilipêndio a cadáver também. Uma coisa que a gente tem que tomar cuidado também é que nós temos alguns tipos penais que fazem parte da Lei 9.434 de 97, que é a lei que trata dos transplantes de órgãos. Né, é permitido, né, claro, dentro da forma como a lei trata, né, como deve ser feito pela lei, né, a autorização do próprio doador ou da família do morto, né, e deve seguir aquelas regras. Então, o artigo 14 da lei diz lá, ó, remover tecidos, órgãos ou partes do corpo de pessoa ou cadáver em desacordo com as disposições desta lei. Quando ele fala de pessoa ou cadáver, é porque o transplante pode ser entre vivos, como uma doação de mortos, né, de um cadáver, né, que ele deixou expresso em vida ou a família autorizou para um vivo, né? Então, remover tecidos ou órgãos ou partes do corpo de pessoa ou cadáver em desacordo com as disposições desta lei. A lei vem tratando como deve ser feita essa remoção, né, e a falta disso, a pena de reclusão de 2 a 6 anos. 2 a 6 anos, né? E multa de 100 a 360 dias multa, né? Se o crime é cometido mediante pago ou promessa de recompensa ou por qualquer outro motivo torpe, a pena é de 3 a 8 anos, né? 3 a 8 anos. O único problema é só a multa que diminuiu, não sei porquê, de 100 a 150 dias multa, né? Mas a pena privativa de liberdade, ela aumenta, né, em 1 ano no mínimo, né, e 2 anos no máximo. Artigo 15 é o comprar ou vender tecidos, órgãos ou partes do corpo humano. Ó, não importa se é de vivo ou é de morto, ó, fala partes do corpo humano. Reclusão de 3 a 8 anos. 3 a 8 anos. Incorre na mesma pena quem promove, intermedia, facilita ou ofere qualquer vantagem. Ou seja,
Quem comprou ou vendeu responde. Aquele que intermediou a venda, aquele que facilitou a venda ou a compra, ou aquele que recebeu uma porcentagem por isso, responde pelo crime da mesma forma. No artigo 16, realizar transplante ou enxerto utilizando tecidos, órgãos ou partes do corpo humano de que se tem ciência terem sido objeto em desacordo do dispositivo dessa lei. Então, por exemplo, né, você fez um transplante de um órgão que você sabia que foi comprado, que foi vendido. Quando ele fala realizar o transplante, dá a impressão que é para o médico aqui, né, que quem comete esse crime é o médico. A ideia realmente daria essa, né? Por quê? Porque quem comprou, quem vendeu, entraria no artigo anterior, né? Não entraria aqui, né? Mas, né, dá para se discutir aí a possibilidade de aplicar aqui em quem recebeu também, né? Artigo 17. Recolher, transportar, guardar ou distribuir partes do corpo humano de que se tem ciência terem sido obtidos em desacordo com os dispositivos dessa lei, né? Veja que esses tipos são normas penais em branco, né? Mas que encontram o seu complemento dentro da própria lei, né? Uma norma penal em branco homogênea, né? Dentro da própria lei, ela tem o resultado. Recolher, transportar, guardar ou distribuir partes do corpo humano, né? Na verdade, ele não utiliza, ele não compra, ele não vende, mas ele, de alguma forma ele participa, né, de todo esse mercado, né? Deixar de recompor cadáver, devolvendo-lhe aspecto condigno para sepultamento, ou deixar de entregar ou retardar sua entrega aos familiares ou interessados. Na verdade, se houve a doação do órgão, né, dos órgãos do cadáver, né, autorizado por ele em vida ou pela família depois que ele faleceu, a gente tem que entender isso aí, né, como uma dádiva. Em razão dessa dádiva, a gente tem que depois recompor o cadáver de forma que ele fique apresentável, de forma digna, para que o velório ocorra, para que as suas homenagens ocorram, né, de uma forma digna a ele. Então, por isso, esse dispositivo, a necessidade de quem retirou os órgãos, né, deixe o corpo, né, fechadinho, costuradinho, tudo certinho, sem nenhum problema, e que isso seja o mais rápido possível, que não atrase as cerimônias, que não atrase o sofrimento ainda maior da família. Por isso, esse dispositivo. A pena é menor, detenção de 6 meses a 2 anos, uma infração de menor potencial ofensivo, né, mas, né, é uma coisa que o legislador achou que deveria realmente cuidar. E eu só vi um caso desses crimes aqui, uns médicos, se não me engano, de Minas Gerais, do sul de Minas, que foram condenados nesses crimes. Parece que eles, eu me lembro mais ou menos, vagamente, pela imprensa que saiu, que eles, me parece que comercializavam, né, órgãos lá para fins de transplantes, né? Então, a lei ela é muito rígida, por isso ela deve ser muito bem observada. Tudo bem aí? É só isso, um grande abraço, né? A semana que vem teremos a prova, até aqui para a prova, tá bom? Fiquem com Deus.